Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Everton e vamos ter hoje mais uma aula do nosso Pré-ENEM Legal. Na aula de hoje nós vamos falar de separação de misturas. Um conteúdo simples, mas que todos os anos aparece na prova do Enem e a gente precisa entender um pouquinho mais como que é um processo de separação de mistura. Na aula de hoje nós vamos falar especificamente de tratamento de água, como que funciona uma estação de tratamento de água, quais os métodos de separação que nós podemos encontrar dentro de uma estação de tratamento de água. Vamos lá? Acompanha comigo na tela. Bom, aqui nós temos um recorte de uma questão do Enem, onde ela mostra uma estação de tratamento de água. Então eu tenho o meu reservatório, que no caso é o rio. Então nesse rio acontece o bombeamento. Antes de chegar no primeiro tanque aqui, de floculação, eu tenho uma grade aqui, ó. Essa grade, ela serve para retirar os grandes resíduos sólidos, como tampa de garrafa, galhos, folhas que vêm pelo bombeamento. Então, essa água passa por essa grade e chega no nosso primeiro tanque aqui, que é onde acontece a floculação. Para acontecer a floculação, é necessário a adição de produtos químicos. Normalmente eu vou ter sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, ele é um coagulante onde ele vai pegar as impurezas que estão dispersas, vai juntar essas impurezas, elas vão ficar pesadas e vão descer. Nesse primeiro tanque também ocorre a adição de cal, óxido de cálcio. A cal, ela tem o objetivo de regular o pH da água. Então veja bem, essa água ela chega no reservatório levemente ácida, porque ela vem com matéria orgânica, ela vem ali com o resto de folhas, árvores, então muita matéria orgânica, então ela vai ter o pH levemente ácido. E a cal, que é o óxido de cálcio, em contato com a água, produz hidróxido de cálcio, que é uma base que vai ter a função de regular esse pH. Após a floculação, que é juntar os flocos, ocorre a decantação. E a decantação acontece de maneira natural. Então eu adiciono o sulfato de alumínio, as partículas se juntam, ficam pesadas e descem. E aí esse processo de descida é chamado de decantação. Já o próximo passo, ele é a filtração. Então o que eu tenho na filtração? Eu tenho carvão ativado. O carvão ativado, ele tem um objetivo, tá? Qual é o objetivo do carvão ativado? Retirar o odor característico que essa água possa ter. Então, como eu falei agora há pouco, ela vem com matéria orgânica, querendo ou não, ela vem com um certo cheirinho, um certo odor. Então, o carvão ativado, ele tem essa missão de retirar o odor da água, tirar aquele cheiro ruim que a água possa ter. Temos areia e cascalho. O objetivo da areia e cascalho é retirar ainda aquelas impurezas, aquelas partículas que ficaram ainda ali suspensas, que não desceram completamente. Então, a areia e o cascalho têm essa missão de filtração. Antes dessa água ir para a nossa casa, acontece aqui a adição de cloro, principalmente cloro, que a gente chama de cloração. O objetivo da adição de cloro é matar micro-organismos. Então, essa água pode vir contaminada e quando eu adiciono o cloro tem essa função de matar micro-organismos. É por isso que quando às vezes a gente abre a torneira em casa, aí na sua casa mesmo, se está caindo água aí da torneira, você abriu, ela está pura cloro, porque esse cloro ele já é adicionado na saída, né? A água está indo, está sendo distribuída para as nossas residências, acontece um pouco mais de adição de cloro para garantir que todos os micro-organismos foram executados ali, foram mortos e não vamos ter problemas com a nossa saúde. Uma curiosidade é que já no tratamento de água acontece a adição de flúor. E aí, você faz alguma ideia para que é adicionado flúor já no tratamento de água, pessoal? E é isso aí que você está pensando, tenho certeza. A missão do flúor aqui, galera, adivinha? É exatamente essa que você está pensando. A missão do flúor é evitar a propagação de cáries na população. Então, assim, muito dificilmente toda a população ela vai ter um tratamento de água, um tratamento de esgoto. Mas aquela população que tem isso acessível, eu já adiciono flúor ali na estação de tratamento de água para o flúor
e tratando e evitando a propagação e formação de cáries na população. Mas é difícil a gente imaginar, porque às vezes a gente olha para o nosso vizinho, a gente olha para o lado e nem saneamento básico tem. Né? Mas isso é outra questão, aí é outra questão de prova, pode aparecer em geografia, filosofia, sociologia, é outra coisa. Vamos voltar aqui para a nossa aula de química. Então eu tenho adição de produtos químicos na entrada e eu tenho adição de produtos químicos na saída. O resto, o meio aqui, o meio desse processo, são fenômenos físicos, né? Decanta por densidade, filtra por densidade. Então é assim mais ou menos que essa água está pronta para ir para nossas casas após esse processo de tratamento. Vamos às nossas questões. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: um noticiário de veiculação nacional apresentou uma matéria sobre racionamento de água. Na ocasião, o governador Geraldo Alckmin deu a seguinte declaração: na maior estação de tratamento de São Paulo, a água do volume morto do sistema Cantareira começa a passar por uma série de processos químicos até se transformar em água potável. Sabe-se que o completo tratamento de água compreende diferentes etapas que incluem processos químicos e físicos, conforme a ilustração a seguir. Então tá aí a nossa ilustraçãozinha. Vamos lá. Com base nas informações contidas no texto e na ilustração, as etapas em que são adicionadas substâncias químicas correspondem às representadas em. Bom, eu tenho aqui o reservatório, a floculação, a decantação, a filtração e a cloração. Nós falamos agora há pouco que a adição de produto químico, ela acontece na entrada e acontece na saída. E aqui, pessoal, bem tranquilo, né? Quando eu olho para a floculação, ocorre a adição de sulfato de alumínio e na cloração ocorre a adição de cloro. Então, onde eu tenho substâncias químicas acrescentadas no processo de tratamento de água, é na etapa A, na floculação, e na etapa D, na cloração. Na etapa A, nós adicionamos sulfato de alumínio e cal, e na etapa D, nós adicionamos cloro na cloração. Por isso que o nosso gabarito, então, ó, ele é aqui letra C, né? Substâncias A e D. Perfeito? Tranquilo, né? Vamos à próxima. Belém é cercada por 39 ilhas e suas populações convivem com ameaças de doenças. O motivo apontado por especialistas é a poluição da água do rio, principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é frequente nas crianças e ocorre como consequência de falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso à água de boa qualidade. Como não há água potável, a alternativa é consumir a do rio. O procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de atenuar os problemas de saúde causados por micro-organismos a essas populações ribeirinhas, é a. Na estação de tratamento de água, nós vimos quem é responsável por exterminar os micro-organismos. Então, já na saída da estação de tratamento de água, acontece o quê? A adição de cloro. Então, o cloro, ele é o principal responsável por acabar com os micro-organismos na água e tornar, assim, a água potável. Então, o único método em que essa população pode ser ajudada é se nesse processo de tratamento de água ocorrer uma cloração. Então, é por isso que o nosso gabarito, ele é letra B, né, pessoal? Aqui, ó, cloração. E aí, mais uma vez, professor, é só isso mesmo? É só isso? É só isso. Quem estuda acha as questões tranquilas. Quem estuda compreende que as questões elas são fáceis, elas seguem um padrão. Então nós vimos aqui, ó, filtração, coagulação, fluoretação, decantação. Mas a palavra-chave, pessoal, micro-organismos. Então, às vezes, você precisa entender só o que a questão está pedindo. Ela só quer que você faça com que os micro-organismos desapareçam da água. E isso só é possível adicionando cloro. E assim a gente consegue tratar a água e tornar ela potável. Perfeito? Vamos à próxima questão. Óleo e água não se misturam.
A frase repetida a exaustão por professores de química do mundo todo sai da sala de aula e se comprova na vida real cada vez que acontece um desastre marítimo. O design gráfico Anthony Burrell, que mora em Londres, decidiu fazer arte para deixar essa teoria ainda mais clara. Produziu uma edição limitada de 200 pôsteres impressos com óleo resgatado do vazamento de petróleo do Golfo do México. Caso o design precisasse separar as duas substâncias mencionadas no início do texto, ele poderia realizar uma. Então vamos lá, eu quero separar água e óleo. Como que eu faço isso? Vamos supor aqui que eu tenho um becker, e nesse becker eu tenho uma mistura de água, aqui a água ela é mais densa, né? Ela fica embaixo, e aqui em cima eu tenho o óleo. Olha aí que bonitinho. Então aqui eu tenho o óleo e aqui embaixo nós temos a água. Se eu chacoalhar, vou colocar uma tampa aqui, né? Deixa eu colocar uma tampa aqui. Agora olha aqui para mim. Imagina o desenho, olha aqui para mim. Se eu pegar esse recipiente e chacoalhar assim, ó, chacoalhar, agitar ele bastante. Vocês acham que essa água e esse óleo vão se misturar? Eles vão ficar ali, né, um pelo meio do outro, querendo se misturar, mas não se misturando. Mas o que eu tenho que fazer para separar essa mistura? É só fazer isso aqui, ó. Pegar o recipiente e deixar ele descansando. Deixar ele no cantinho dele aqui. A água vai para o lugar dela e o óleo vai para o lugar dele, de maneira natural. Aquilo que é mais pesado desce e aquilo que é mais leve sobe. Agora olha para o nosso desenho aí na tela. A água, ela desceu. A gente agitou e a água, ela desceu, porque ela é mais densa. Então, esse processo de descanso, ele é chamado de catação? Não, catação você vai catar, você vai pegar com a mão ali. Filtração? Filtração eu preciso ter um sólido misturado com líquido, aqui são dois líquidos. Levigação? Pessoal, levigação é separar a mistura com o uso de água corrente, tá? Então aqui eu não estou lavando as mãos, lavando uma louça, por exemplo. Coagulação? Coagulação é juntar. Eu quero fazer o inverso, eu quero separar. Então é por isso, pessoal, que o nosso gabarito, ele é letra E, decantação. Muito tranquilo, né? Então ocorre por decantação. Se eu quero separar líquidos heterogêneos, eu faço uma decantação. Líquidos heterogêneos, que não se misturam. Se eu quero separar líquidos homogêneos, líquidos que se misturam, destilação fracionada. E fique esperto para destilação fracionada, porque o Enem adora destilação fracionada. Principalmente se o contexto da questão for petróleo. Pega essa dica. Vamos à próxima questão. Leia o texto a seguir. Em visita a uma usina sucroalcooleira, um grupo de estudantes pôde observar a série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre os quais se destacam. Item 1. A cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada nas mesas das alimentadoras, que a conduzem para as moendas. Antes de ser esmagada, para retirar do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletroímã para a retirada de materiais metálicos. 2. Após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina. 3. O caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol. Pessoal, eu quero que vocês acompanhem comigo aqui só as palavras-chave. Só as palavras-chave. No item 1, nós temos, eletroímã. Então, é passado por uma eletroímã. No item 2, nós temos que, após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras que geram vapor e energia. Esmagar aqui, Esmagar. E no item 3, o caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtros. Filtros. Então, memoriza aí. Escreva no seu caderno, se você tiver com ele aí do lado, ou dá um print, se você está com a tela ligada aí. Eletroímã, esmagar e filtros. Vamos lá. Com base nos destaques da observação dos estudantes, quais operações físicas, ou seja, não tem adição de produto químico, de materiais,
foram realizados nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar. Então, vamos lá. Separação mecânica, extração e decantação. Separação magnética, combustão e filtração. Separação magnética, extração e filtração. Imantação, combustão e peneiração. Imantação, destilação e filtração. Vamos voltar. Eletroímã, imã. Você usa um imã para quê na sua casa? Fala para mim. Quando você era molequinho, você não brincava não com imã assim? Eu brincava com imã. Colocava um em cima, numa frigideira, outro embaixo, ficava arrastando ali, né? A gente fazia muito isso. Então, se eu quero separar como eletroímã, eu tenho que separar metais. Esmagar. Quando você esmaga alguma coisa, vou fazer um suco de limão, vou colocar um limão aqui no peixe, na minha carne. O que você faz com o limão? Você, não aperta ele, você esmaga o limão. Então, você extrai o suco do limão. E filtro, né, pessoal, não preciso nem falar. Filtração, fazer café, por exemplo. Então, fazer café é um processo de filtração. Vamos achar a nossa resposta, para vocês verem como é muito tranquilo, E é Enem, hein? Enem. Então, a eletroímã, eu vou usar um ímã, separar metais. Esmagar, também dá o exemplo do limão. Você vai, pressionar o limão e você vai extrair o caldo do limão, fazer uma extração. Filtro é filtração, né? Fazer café. Quem nunca fez um cafezinho bom, tem que filtrar bem. Então, vamos achar a nossa resposta? Eu quero separar metais. Então, se eu vou separar metais, obrigatoriamente é uma separação magnética. Então, eu já consigo mandar embora aqui. Letra A, que é separação mecânica, manda embora. Letra D e E não, letra C não. Então, o próximo passo é extração. Letra B, consigo mandar embora. Aqui é combustão. Letra D também consigo mandar embora, combustão. E letra E também consigo mandar embora, destilação. Viu como é fácil fazer questão? Ó o nosso gabarito aqui, letra C. Tranquilo. Separação magnética, ímã. Extração, eu esmaguei a cana-de-açúcar, eu extraí o caldo. Filtração, eu usei um filtro. Pessoal, química é bom demais. Química é legal demais. Questão super fácil, super tranquila, é uma questão de Enem. Gostaram da aula de hoje? Separação de misturas, estação de tratamento de água, a gente não pode perder lá no dia do Enem, tá? Então, obrigado por terem ficado até aqui. Tchau, tchau e até a próxima.